Os adjetivos devem concordar com os substantivos em gênero e número, não é? Essa é a regra elementar de concordância nominal, um assunto que você continua estudando nesta aula. Oi, tudo bem? Hoje nós estamos falando de novo sobre concordância nominal. Vamos estudar mais alguns casos muito importantes. Na aula passada, eu comecei a falar para você acerca de palavras que são invariáveis, de adjetivos que são invariáveis. Então, esses adjetivos não iriam obedecer à regra elementar de concordância nominal, aquela que diz que o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Alguns adjetivos são invariáveis, quer dizer, permanecem sempre da mesma forma. Bem, o adjetivo pseudo é um deles, é um exemplo disso. O adjetivo pseudo, que quer dizer falso, pode entrar como elemento de composição em alguns vocábulos, unindo-se a substantivos ou a adjetivos, sempre formando uma palavra só. Por exemplo, eu posso dizer de alguém que ele é um pseudo-profeta, mas posso também dizer de alguma obra, por exemplo, que é pseudo-literária. Então, você viu aí o pseudo se juntando a substantivo ou a adjetivo. O que importa é que pseudo é sempre invariável, não tem plural. Bem, além disso, nós vamos começar a ver hoje um dado muito importante de concordância nominal, que existem algumas palavras na língua portuguesa que ora se comportam como advérbios, ora como adjetivos. Se elas forem advérbios, serão invariáveis, mas se forem adjetivos, terão de obedecer à regra de concordância nominal, certo? As palavras meio, só e bastante são exemplos disso. Vamos ver? Então, nós temos aqui alguns exemplos trabalhando com essas palavras. Meio tanto pode ser advérbio como pode ser adjetivo. E quando eu digo adjetivo, estou pensando no numeral fracionário adjetivo. Dizemos adjetivo de modo genérico. Vamos estudar todas as ocorrências da palavra meio. Ela estava meio cansada. E é tão fácil nós ouvirmos no dia a dia, ela estava meia cansada. Pois é, trata-se de um erro grosseiro de português. Ela estava meio cansada. E por quê? Porque a palavra meio, quando modifica um adjetivo, que é o caso de cansada, é um advérbio. Sendo advérbio, fica invariável. Por isso que a gente precisa saber um pouquinho de morfologia antes de começar a estudar a concordância nominal. Você já estudou comigo a morfologia, sabe identificar as classes de palavras e, portanto, não vai se atrapalhar para compreender esses quesitos de concordância. Bem, meio sendo advérbio é invariável. Ela estava meio cansada. Mas eu digo que ele tomou meia garrafa de vinho. Agora eu faço a concordância, porque meia, neste caso, é o numeral fracionário adjetivo. Numeral adjetivo na medida em que ele está ao lado de um substantivo. Ele está, de alguma maneira, qualificando o substantivo garrafa. Se garrafa é um substantivo feminino singular, a palavra meio, o numeral meio, teve que se adequar e fez a concordância no feminino singular. Meia garrafa. Aqui a expressão também repete, né? A ideia é a mesma, mas a expressão que indica horas, meio-dia e meia, e não meio-dia e meio, como muitas pessoas dizem. E por quê? É a mesma explicação, trata-se do numeral adjetivo. Meio-dia e meia hora. Aqui a palavra hora é que está implícita quando nós dizemos meio-dia e meia. E por isso que não devemos dizer meio-dia e meio, o que é muito comum no dia a dia. Tá? Meio-dia porque é metade do dia e meia porque é metade da hora, que é uma palavra feminina. E aqui, só para ilustrar, esta frase que é atribuída a Maquiavel, os fins justificam os meios. Meios aqui não é adjetivo e também não é advérbio. Meios é substantivo. É um sinônimo de maneiras, caminhos, aqui seria melhor, né? Então, quer dizer que a palavra meio pode ser também um substantivo. Pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Como substantivo e como adjetivo, ela se flexiona. Como substantivo, está sempre no masculino, pode ter o seu plural. Como adjetivo, tem todas as flexões, masculino, feminino, singular e plural. Como advérbio, nenhuma flexão, será sempre invariável. E agora nós vamos ver um outro caso, é o caso da palavra só. Só também pode ser adjetivo e advérbio. Vamos ver? Só. Só desejo que sejas feliz.
Como é que eu sei que se trata de um advérbio? Porque este só está modificando um verbo. Então, não é demais repetir. O advérbio modifica um verbo, modifica um adjetivo ou modifica um outro advérbio. Só desejo que sejas feliz. Quando você puder substituir o só por apenas ou por somente, você tem um advérbio, tá? Nesse caso, é invariável, não há nem como você pensar em colocar um plural aqui. Agora, elas caminhavam sós. Sós está qualificando o pronome elas, que se encontra no plural. Sós, como você percebe também, não possui a flexão de gênero, mas possui a flexão de número. Aqui, como adjetivo, ele seria um sinônimo de sozinhas. Quando você puder substituir por sozinhas, ele será um adjetivo e, portanto, obedecerá à regra, tá? E aqui a expressão a sós. A expressão que é preposicionada sempre será um advérbio. Ela preferiu ficar a sós com seus pensamentos, tá? Então, a expressão é invariável. E vou mostrar para você agora o caso da palavra bastante. Essa palavra costuma cair muito em vestibular. Fique muito atento, porque a palavra bastante, em algumas circunstâncias, possui plural. Há ocasiões em que eu devo dizer bastantes. Que ocasiões são essas? Vamos ver? Então, está aqui. Ele estudou bastante para o exame. Bastante é advérbio e, portanto, invariável. Eu sei que é advérbio porque modificou o verbo estudar. Estudou demais, estudou muito. Agora, ele é bastante inteligente, modificou o adjetivo inteligente. Inteligente é adjetivo, é qualidade. Então, modifiquei o adjetivo, intensificando, tem um advérbio de intensidade. Advérbio não tem plural, né? Agora, há bastantes pessoas interessadas no assunto. Neste caso, nós estamos diante de um pronome indefinido adjetivo. Ou, se você quiser simplificar, nesse caso, a palavra bastante é adjetivo. E foi para o plural, concordando com o substantivo pessoas. Então, você observa aí que essa construção é correta. Há bastantes pessoas interessadas no assunto. Tá? Então, aí ele é um sinônimo de várias, diversas. E cabe a você lembrar que bastantes é a forma que vem do particípio presente do verbo bastar. Bastar significa ser suficiente. Então, o bastante, ele antes de significar muitos, ele significa suficientes, né? Então, fica aí uma dica para você empregar essa palavra. Isso que acontece com a palavra bastante, com a palavra só, com a palavra meio, pode acontecer também com a palavra longe e com a palavra caro. Ambas podem ser adjetivos ou advérbios. E é fácil. Eu posso dizer a você, eu moro longe. Nesse caso, longe é advérbio, invariável. Mas eu posso dizer que visitei longes terras. E agora, longes é um adjetivo flexionado, né? Eu comprei um vestido caro, mas eu comprei uma camisa cara. Agora, o vestido custou caro. Percebeu a diferença? Custou caro, advérbio fica invariável. Camisa cara, adjetivo e sofre a flexão. Ah? Bom, e agora eu vou mostrar para você um outro caso bastante crítico, quando eu emprego a expressão o mais possível. E aí as pessoas fazem a maior confusão para operar essa concordância. Vamos ver como é que temos que fazer. A expressão o mais possível, ou mais, ou menos, enfim, né? O que é importante aqui é a ideia do o possível. Ela se emprega da seguinte maneira. Possível vai concordar com o. Se você usa o no singular, você usa possível no singular. Veja embaixo. Se você usar as, você vai empregar possíveis no plural. Então, o possível, as possíveis ou os possíveis. Agora, pessoas educadas. O adjetivo educadas, regra geral, concorda com pessoas. Veja nos dois casos. Então, você tem duas formas de construir. Recrutaremos pessoas o mais educadas possível. Quer dizer, pessoas educadas o mais possível. Ou recrutaremos pessoas as mais educadas possíveis. Pessoas educadas as mais possíveis. Não é difícil, tá? Agora, a expressão um e um ou outro, ou nenhum nem outro. Vamos ver o que acontece?
Então, temos aqui um e outro homem valentes. Vale também para nenhum nem outro. Você coloca o substantivo no singular e o adjetivo no plural, se houver esse adjetivo. Agora, devo dizer que cerveja é boa ou cerveja é bom? Então, eis a dúvida. Se eu não empregar nenhum determinante, nenhum artigo antes da palavra cerveja, eu tenho sujeito em grau absoluto e o adjetivo fica invariável no masculino. Cerveja é bom. Mas se eu disser esta cerveja é boa. Então, quando você usa o determinante, o adjetivo concorda, o adjetivo se flexiona. Quando você não usa determinante, o adjetivo fica no masculino singular. Tá bom? Então, eu vou mostrar uns exemplos bastante importantes para você aí. Veja. É proibido entrada de estranhos. A ideia é a mesma do cerveja é bom ou a cerveja é boa. Entrada é proibido, mas a entrada é proibida. Quando existe esse artigo, existe a concordância. Coragem é necessário ou é necessário coragem, mas a coragem é necessária. Com o artigo, você opera a concordância, tá? E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para você alguns casos, um caso de um possível diálogo que nós simulamos aqui e vamos mostrar a substituição de um predicativo por um pronome átono, que é um pronome demonstrativo. Vamos ver porque ele envolve exatamente essa regra de concordância que acabamos de mostrar aqui. Veja. Então, eu tenho a seguinte construção no diálogo. És a professora dele, esse é o predicativo do sujeito, tu. Resposta, sim, sou a. Agora, no outro, és professora? E a resposta, sim, sou o. Você sabe que esse o e esse a, ambos átonos, são pronomes demonstrativos, porque eles substituem toda a expressão. Agora, por que eu uso a no primeiro caso e o no segundo? Isto é que tem a ver com a regra de concordância nominal que nós acabamos de observar. Se eu digo a professora dele, usando este artigo, eu devo usar o pronome no feminino. Mas se eu uso professora no genérico, sem artigo, sem determinante, pergunto apenas se és professora, né? A resposta se dá aqui, empregando o pronome masculino, que equivaleria a um pronome neutro. Quer dizer, com determinante, você usa o a. Sem determinante, você usa o o, que é o neutro. O masculino, no português, funciona também como neutro, tá? Na próxima aula, nós encerramos os casos de concordância nominal. Até lá.